aqui nós temos até que ponto a TDT funciona no controle de vícios como droga, álcool e fumo. A gente observa, eu vou contar aqui um caso, é um cliente que hoje utiliza droga, utilizava, e nós levamos uma regressão da vida passada, e ele era uma pequena criança, uma menina de 4 anos, dentro de um trem, de um comboio, com outras crianças, que estavam sendo levadas para a Câmara de Gás, mas ele não sabia. Isso depois de ter toda a família sido morta, na presença dela, e muitos outros sofrimentos com agressões físicas, e, enfim, extremo sofrimento para aquela criança de 4 anos. Quando ela entra com as outras crianças na Câmara de Gás e recebe aquele cheiro, e percebe aquele gás entrando ardido pelas narinas, ela sente que ali ela estava se libertando daquela situação de tanta dor. É lógico hoje que ele vai usar cocaína exatamente porque quando a situação está difícil, eu coloco alguma coisa que me arde o nariz, que me incomoda o nariz, enfim, inalo alguma coisa e temporariamente esse sofrimento ele se afasta, entre aspas, de mim. E aí a gente trabalha, ele percebe toda essa situação, ele reelabora essa situação e consegue se libertar do vício da cocaína. A gente está falando aqui de doenças bem gerais. O grande problema que a gente percebeu com esse cliente foi a manutenção, ou melhor, um novo grupo para se relacionar, porque eu acho que esse é um grande problema, né, entre os usuários, de maneira geral, de álcool, de droga, que os amigos também usam. Então esse foi o grande problema que nós enfrentamos com ele, de ter que refazer todo um novo grupo de encontros de pessoas, e aí começar a procurar com ele outras atividades, e, enfim, coisas que ele gostasse de fazer para poder reencontrar ou encontrar um novo caminho, de outra forma, né? E outra pergunta aqui, o obsessor é um espírito ou um personagem? A gente não usa esse nome obsessor, embora a gente tenha o nome bem conhecido, obsessor é obsessor mesmo, né? Mas existem duas coisas. Nem sempre uma presença espiritual é um obsessor. Porque o que caracteriza um obsessor? O obsessor é alguém que vem, está próximo a você, é um desencarnado, né? Não tem mais corpo, mas que vem cobrar alguma coisa. Às vezes, e olha gente, o que eu observo é que mais de 60% dessas presenças espirituais, talvez até mais, não são de obsessores não, estão ali presentes, mas são de espíritos simplesmente que se aproximaram por sintonia vibratória. Mas não porque tenha uma cobrança específica, não porque você tenha feito mal a ele numa vida passada, mas simplesmente porque você passou de alguma forma perto dele e ele teve alguma simpatia por você, ou porque você estava com um problema semelhante ao dele, e aí ele fica perto de você. E aí ele fica tentando atuar junto com você e até simpático à sua dor, né? E aí a gente trabalha como? Fazendo a terapia com esse personagem, com esse espírito, ou com esse ser que está ali naquele momento, com aquela consciência. A gente tentando ajudar mesmo. Exatamente. A gente faz exatamente a mesma terapia que a gente faz com o cliente, pelo menos na técnica, o rango dessa técnica e a técnica que eu utilizo. Exatamente a mesma terapia que a gente faz com o cliente, a gente faz com a presença espiritual, e por isso eu gosto mais desse nome, que nem sempre é uma pessoa, sempre levando
essa presença a uma morte, ao momento da morte. Geralmente, gente, o obsessor muitas vezes sabe que morreu. Na maior parte das vezes ele sabe, tá? Essas presenças não sabem, eles estão assim buscando um auxílio. Eu me lembro uma cliente minha que chegou no consultório em cadeira de rodas e ela tratava da irmã que tinha esclerose múltipla. A irmã morreu e a gente conversou um pouquinho sobre a personalidade dessa irmã. Extremamente medrosa, não se tinha casado, morava com a irmã, com essa cliente. E era assim, de um apego, a única pessoa que ela tinha na vida, basicamente, como referência, era a irmã. O que acontece? Um dia ela morre. E como é que ela vai fazer? Para onde ela vai? Ela vai continuar perto daquilo que ela conhece, que é a irmã. Então, simplesmente, ela ficou perto da irmã. Bem pertinho. E, com o passar do tempo, essa irmã começou a sentir os mesmos sintomas. Quer dizer, minha cliente, os mesmos sintomas dessa. E aí, a perna não andava muito bem, né? Começou a sentir, assim, todos aqueles parestesias, enfim. E o marido falou, não, vamos fazer um cruzeiro marítimo, porque certamente é estresse. Você cuidou da sua irmã, então agora a gente, né, vamos parecer, vamos viajar um pouco. Bom, ela voltou do cruzeiro, já sem andar. E aí me procurou, já tinha feito todos os exames, todos eles, claro, negativos. Ela não tinha nada no bioorgânico. E a gente começou a conversar com ela e soube imediatamente dessa história da irmã. E levantando com justamente a personalidade da irmã, a resposta veio assim, de imediato, né? Só pode ser irmã. E começamos a tentar, a gente aí utiliza um estudo áureo, que é você pede à cliente que perceba o campo áureo dela. E imediatamente ela identifica uma presença nesse campo áureo. E a gente pede para que ela veja quem é. E ela fala, minha irmã. Muito assustada, né? Como que pode? Ela vai, estava. Que as pessoas acham que simplesmente porque morreram, desapareceram. E não é verdade, gente. A gente sempre vai ficar onde está a nossa consciência. É a consciência que determina aquilo que você vai fazer, mesmo em vida e em morte. Quer dizer, morreu o corpo físico, e daí? Se você realmente não sabe para onde você vai continuar exatamente onde você está. Não muda nada. Então, exatamente, ela precisou ser auxiliada. Inclusive, nós pedimos a presença de alguém da família, ou da família, enfim, alguém que ela gostasse muito de ver, a mãe dela, para conduzi-la ao plano espiritual. Ela estava completamente sozinha. E a mãe já estava há muito tempo ali tentando levar essa filha para o plano espiritual, né? Porque ela estava aprisionada. A gente diz que está aprisionada no plano físico. Seriam as regiões do caminho. E aí ela consegue passar pelo portal para a clara luz, né? Se eu brinquei com o Fernando, quando eu acho a sua terapia com espírito, quem paga a consulta? O Nós brinca exatamente dessa forma. Ele fala, nós tratamos dois pelo preço de um. E às vezes a gente tem realmente uma conexão, sabe? Tem gente que traz assim uma série, né?